Glória a Deus, meus amados irmãos, estamos aqui novamente para lermos novamente aqui, os livros, os capítulos, versículos, estamos aqui diante da palavra do Senhor. E do propósito a qual nós estamos aqui, que é fazermos leitura todo dia da palavra do Senhor nesse ano de 2025, e acabando o ano de 2025, nós continuarmos com esse hábito, irmãos? Tem que ser um hábito na minha e na tua vida, ler a palavra de Deus todo dia meditar nela, todo dia buscar nas escrituras se realmente é aquilo que você escuta, é aquilo que você ouve de pregadores que estão por aí, Há muitos pregadores hoje em dia, YouTube, as mídias estão disseminando tantas coisas, tantas coisas têm sido pregadas, faladas. Nós temos que ser como os bereanos, que examinavam todos os dias nas escrituras se realmente era aquilo que estava sendo pregado e falado, Está lá em Atos capítulo 17, no único livro histórico do Novo Testamento, Você vai ver ali em Atos capítulo 17 que eles eram foram mais, como diz, excelentes, foram mais do que os de Tessalônica, Atos capítulo 17 foram mais, não estou achando o termo aqui, que aceitaram prontamente a palavra de Deus. Atos capítulo 17, foram mais, foram mais nobres, o termo aqui na minha Bíblia, da CPAD, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida, ela traz aqui o termo, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Então Deus quer que você não vá por toda sorte de vento, de palavra, porque na hora tudo parece ter um sentido, parece que faz sentido, mas uma das vezes são heresias, são doutrinas de demônios, transformadas, em coisas boas, que parecem ter sentido, mas são heresias, não tem embasamento na palavra de Deus, não tem embasamento doutrinário, Nós temos um meio teológico que nós aceitamos independente do ministério, se é batista, se é tradicional, se é pentecostal, renascer, vários ministérios que nós temos por aí, que nós temos um consenso teológico sobre assuntos teológicos, Então, o que se prega aqui é aceito lá em todos esses ministérios, mas tem lugares aí que pregam heresias, que não fazem parte da palavra de Deus, não, segundo os estudiosos, que se debruçaram, que leram, que foram atrás dos originais, não corresponde àquilo que disseminam, e nós queremos te guardar, nós que estamos na frente de batalha, nós estamos como ministro de Deus, estamos na direção de uma obra, estamos como ensinadores desta palavra, nós temos que abrir os teus olhos para que você não seja uma presa fácil, desses lobos que estão por aí, transfigurados como ovelhas, como anjos de Deus, porque até o próprio diabo, ele quer se parecer um anjo de luz, e os seus ministros da justiça, diz a palavra do Senhor. Então tem hora que ele se transfigura, querendo ser como um anjo de luz, e os seus ministros como ministros da justiça. Então, que nós venhamos ter discernimento espiritual do Senhor. O Espírito Santo tem que estar na minha e na tua vida, te livrando de todo espírito do engano, da mentira, daquilo que não é de Deus, porque o Espírito Santo ele veio para isso, outro consolador que nos foi otorgado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para te ensinar, para te fazer lembrar as palavras do Senhor, para te guiar pelos pastos verdejantes, as águas tranquilas. Ele veio te embelezar para você ir morar no céu. Então o Espírito Santo, irmãos, ele está aí
para você não ser enganado nem confundido por toda sorte de vento e de palavra, amém? Então vigia com muitas coisas que estão sendo pregadas por aí, que é só monte, não vai ter o vale, né? Vigia que você vai ter só vitória e os problemas não vão ocorrer mais na tua vida a partir de Cristo. Isso não está na Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus, capítulo 16 do Evangelho de João, diz que no mundo nós teríamos aflições, né? E ele mandou para mim, para você ter bom ânimo, ter coragem diante desses problemas, dessas aflições, porque ele venceu por mim e por você. E se ele venceu, a vitória já é nossa, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Amém, meus queridos, né? Então vigia, né? Que toda igreja aí que está com movimento, né? Porque movimento não vai te fortalecer, movimento não vai te libertar, movimento não vai fazer você ser um servo bom e fiel do Senhor, né? Isso não faz, né, você crescer na graça, no conhecimento, no temor do Senhor. Dom espiritual também é só ferramenta. Eu tenho, pela graça de Deus, ferramentas que o Senhor me concedeu para estar na obra do Senhor, mas eu não me fio nelas, né? Porque se fosse isso eu não estaria em pé, né? Eu estou em pé pela palavra de Deus, pela fé e pelo Espírito Santo do Senhor, amém? Ferramenta é só dom. Aliás, o dom é só uma ferramenta para a gente batalhar contra o mal, né? Deus nos dá ferramenta, Ele nos deixa sem armas espirituais, Ele não nos deixa em termos, né, com que lutar contra o inimigo. Ele te dá dom para uma necessidade, para um propósito, para uma finalidade, né? Cada um recebe do Senhor dons segundo o propósito de Deus, e não é para nossa glória, sempre será para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Vamos ler hoje, então, mais 4 capítulos, os 60, 61, 62 e 63, né? De Salmos, a qual nós estamos aqui no segundo livro poético. Ação de graças por várias vitórias. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação, desde o estandarte até os que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse, na sua santidade eu me regozijarei, repartirei a Siquém e mediarei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador, Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Capítulo número 51 de Salmos. Davi confia em Deus como seu refúgio. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Número 52 de Salmos, exortação
a que se confie somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouca segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados estão em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Número 63 de Salmos, Davi anela pela presença de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Glória a Deus, né, meus irmãos, né, que nós vimos aqui mais alguns salmos abençoados, né, onde nós vimos aqui que nós devemos dar graças a Deus pelas vitórias concedidas, né? Isso é importante na minha vida e na tua vida, que você sempre seja uma pessoa agradecida a Deus por tudo, irmãos, por cada bênção, por cada vitória, por cada conquista alcançada. É motivo de você glorificar a Deus, dar ações de graças por isso, amém? Nós vemos aqui 61, Davi confia em Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza, o seu alto refúgio, a sua segurança está no Senhor, e isso é importante também na minha vida e na tua vida, amém? Exortação que se confie somente em Deus, né? Muitos confiam em carros, como já falei, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, né? Versículo 11 do Salmo 62 diz: uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus, né? Somente ao Senhor pertence a misericórdia, a honra, a glória, o louvor, a adoração, né? Isso não deve ser dado a pessoas, a homens, né? Nunca deixe que ninguém roube a tua glória, né? Te bajulando, te longeando, né? Tirando a glória que é tua, que provém do Senhor, diante daquilo que Deus faz e opera através da sua vida, né? Não aceite bajulações, não aceite glórias humanas, né? Você sim deve ser, eu e você, reconhecidos como homem de Deus, como mulher de Deus, mas receber glória, não, irmãos, né? Isso pode te levar de cima a baixo, como Satanás, né? Ele caiu de cima a baixo, se achando muito lindo, muito maravilhoso, né? Como ele, né, resplandecia a glória de Deus, né? Então, isso é um perigo
para a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, né? Receber glórias humanas, né? Se achar tão lindo, a última bolacha do pacote, né? Que sem ele a obra de Deus não anda, sem ele nada acontece, se ele não tiver, né? Não vai ter culto, não vai ter, né? O manifestado poder de Deus, só ele que prega bem, que canta bem, que louva bem, o resto, né? Sem ele não vale nada. Isso é um perigo, né? Você começar a se achar muito melhor que os outros, né? Onde a palavra de Deus nos ensina, se você encontrar esse versículo, né, que você sempre tem que ter o outro superior a você. Você já viu esse versículo? Ele existe, né? Tem sempre o próximo, seu irmão, sua irmã, como superior a você. Você consegue fazer isso? Né? Ainda que você tenha diplomas, ainda que você seja rico, abastado, tenha uma casa linda, maravilhosa, a palavra do Senhor te manda você olhar o outro como superior a você. E aí, consegue fazer? Consegue realizar isso já na tua vida, né? Será que o teu orgulho já caiu por terra? A soberba, a altivez? Então, irmãos, né? Nunca se ache melhor que ninguém, né? Então, tenha o outro sempre como superior a você. Fazendo assim, você vai ver que Deus sempre vai te honrar, Deus sempre vai te abençoar e vai te dar vitória, né? Fica aí esta palavra para a tua vida. E nós vamos finalizar orando, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por estarmos conectados, ligados contigo na fé, no amor, na esperança, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado nos enviado para nos resgatar do pecado e da morte, Pai. Nós somos teu, o Senhor nos comprou com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos fez primícias para o Senhor, reis e sacerdotes, nação santa, raça eleita. Por isso, Senhor, ai daquele que toca na menina dos teus olhos, ai daquele que mexe com os teus servos, com as tuas servas, ai daqueles que se levantam sem causa, sem motivo, sem razão, o Senhor, né, vai tomar nas tuas mãos, Senhor. Continua nos sustentando pelo poder da palavra do Senhor, continua confirmando o trabalho das nossas mãos, meu Pai, que o Senhor continue prevalecendo diante dos nossos inimigos, adversários, que o Senhor continue prevalecendo em nossas vidas, meu Pai. E onde houver a barreira, o impedimento, que caia por terra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir diante de nós o mar dos problemas, das dificuldades, que o Senhor venha suprir, mandar, enviar, porque Tu és o Deus que é o dono do ouro e da prata, dá quem quer, como quer. O Senhor toca os corações dos que têm para dar e usa aqui na terra para nos abençoar, abençoar a Tua obra, abençoar, meu Deus, vidas e pessoas, meu Deus, que o Senhor deseja, meu Pai. Em nome de Jesus, continua no controle, na direção de nossas vidas. Em nome dele que nós te pedimos todas as coisas e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, aqui em Francisco Morato, na Travessa dos Papas, número 28, no Jardim Aparecida. Temos lá o culto amanhã às 18 horas, culto da família. Terça-feira, culto de oração. E sexta-feira, às 14h30, teremos a tarde da bênção, onde está sob a direção da pastora Marisa, minha esposa. Amém? Que Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.